Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a saúde do professor. A proposta do vídeo não é trazer toda uma discussão, fechar essa questão, mas trazer alguns elementos que possam servir de ponto de partida para uma reflexão. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou Gleice Mayra, eu sou educadora, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Me especializei em arte terapia e em neuropsicopedagogia para poder desenvolver o meu trabalho na sala de aula de forma mais leve e mais consciente. Então eu vou estar compartilhando aqui a minha tela do computador. Vamos lá. Os órgãos mundiais de saúde indicam que 1 em cada 4 adultos e 1 em cada 5 crianças irão sofrer de problemas emocionais graves, como ansiedade e depressão. Gente, em cada 4 adultos, vai apresentar questões de depressão, questões de ansiedade, e assim também com as crianças. Quem está em sala de aula já percebe isso, assim. Eu percebo com os meus estudantes, com as minhas crianças. Eu dou aula para criança de 4º ano, então são crianças na faixa de 9 anos, crianças muito ansiosas, crianças que passam mal durante um teste, criança que fica ansiosa porque vai ter aula de educação física, criança que fica ansiosa porque está chegando o final de semana e vai passar o final de semana com o pai, e isso já gera uma ansiedade. Então eu vejo assim comportamentos de criança roendo unha, machucando o dedo de comer unha, são sinais de que a criança está lidando de uma forma muito intensa com algumas situações. E aí essa pesquisa, ela avança. Em 2019, então não é uma pesquisa pós-pandemia, é uma pesquisa recente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação entrevistou 762 professores da rede pública no Brasil, e eles sinalizaram que 71% dos professores entrevistados tiveram questões psiquiátricas ou síndrome de Burnout em algum momento da sua vida. 71%, gente. 65,7% tiveram questões de estresse, 53,7% depressão, 41,5% insônia. 531 casos dos 762 apresentaram problemas de ansiedade e 47,2% alergia. Então, nós professores estamos assim apresentando questões muito graves, né? Muito sérias, o número é muito alto, 71% com síndrome de Burnout e com questões psiquiátricas, né? O que leva a isso? A gente, quando a gente olha para esses dados, a gente pensa assim, o que a gente percebe? Como é que é uma sala de aula, né? O que acontece dentro de uma sala de aula? O que é um sistema educacional no Brasil? Tanto a rede particular como rede pública. Essa pesquisa de rede pública, eu estou na rede pública, então eu vou falar de onde eu estou pisando, né? De onde eu estou vivenciando. A gente está com uma sociedade muito complexa, questões muito sérias, né, de desigualdade social, de miséria, de violência contra a mulher, né, números altíssimos de feminicídio, números altíssimos de violência contra as crianças dentro das próprias casas. Então, quando a gente olha para essa sociedade com essas questões, eu tenho os vídeos aqui no canal que eu estou falando sobre a questão da violência da criança, né, sobre a questão da violência da mulher. Quando você olha para os números de feminicídio, números de mulheres que foram violentadas, mais da metade dessas mulheres tinham entre 0 e 13 anos, eram crianças, né? E mais da metade aconteceram dentro das residências. Então, quando você olha para isso e você entende que é na sala de aula que essas crianças vão chegar, você olha para esses dados e fala assim, não poderia ser diferente, né? Ou até poderia, e a gente precisa buscar caminhos para tentar lidar com essas questões, que é o que eu faço, que é o que eu tenho feito, e foi a partir dessas questões que surgiu o Locus Educação, né? Aí já vinha num processo antes da pandemia, e a pandemia acabou fazendo com que
eu usasse a rede social para poder conversar e para poder falar com outros profissionais que estavam chegando até a mim em um número menor, porque eu já há um bom tempo eu venho trabalhando com o processo de formação de professores. Mas quando a gente olha e a gente considera que o nosso estudante, ele é um ser social, psicológico, emocional, histórico, que ele habita um território, que ele vive numa sociedade, a gente vai receber essa criança com essas questões. E quando a gente não consegue entender o que está acontecendo e a gente não consegue também olhar para as nossas necessidades, para que a gente possa estabelecer uma relação e essa relação seja saudável, a gente adoece. Uma outra pesquisa aí do Instituto Península, que são os retratos da carreira docente, é um documento enorme, 300 páginas, que faz todo um relato da carreira docente do Brasil, todo um histórico, traz um pouco da história do processo da educação. É um documento muito interessante de ser lido. Eu tenho esse documento em PDF, esse documento também você encontra na internet, mas se você quiser, deixa aí nos comentários, eu quero, coloca o seu e-mail, me manda no direct, né? Eu encaminho para vocês. Nesse documento, os professores colocaram as questões que afetavam o professor na sala de aula. 55% dos entrevistados colocou como indisciplina, problema com a família, falta de interesse da família e a desvalorização do professor como as questões que mais incomodavam, que mais afetavam esse professor dentro da sala de aula. E 26% colocaram falta de estrutura nas escolas e salas muito cheias. Então, eu acredito que em boa parte do Brasil, se não em todo o Brasil, essa é uma demanda da escola, né? Eu tenho alunos no projeto Tessituras no Brasil inteiro e nas conversas, nas aulas, quando a gente está trocando as informações, a gente percebe que isso é sim uma questão de todos os professores que estavam ali e cada um de um canto do Brasil. Então, a gente está lidando com alunos extremamente agressivos, violência dentro da sala de aula, alunos se agredindo, aluno agredindo professor, falta total de interesse da família, né? E uma sociedade que não nos valoriza. Então, se você olha para essa questão, você percebe, você consegue fazer uma conexão com as questões de saúde que estão afetando o professor. A pesquisa ainda trouxe outros dados, que foi 28% do professor se sente sozinho e muito julgamento, e 43% sentem que não podem se mostrar vulneráveis. E isso vem de uma cultura da nossa sociedade que coloca o professor como sendo o centro da educação, aquele professor que ficava numa altura acima das crianças, passando a informação, passando o conhecimento, o detentor de saber. Então, quando o professor sai de uma faculdade e ainda sai com esse pensamento, porque eu vejo isso muito também em estudantes recém-formados, ou quando o professor já está há muito tempo na escola e aí ele vem com essa cultura, ele realmente cria nele uma condição de não poder ser vulnerável. E nós somos sim vulneráveis. A gente vai sim não saber o que responder e a gente vai buscar isso junto das crianças, que isso é o legal, né? Isso é o processo de aprendizagem, uma construção contínua. Você tem, e aí a gente traz Paulo Freire, né? Educador e educando, buscando e construindo junto esse processo. É um processo que significa para os dois trocam e os dois aprendem. Então, às vezes a criança chega para mim, nessa minha turma de 4º ano, na primeira semana de aula, os meninos falaram para mim: tia, você conhece o axolote? Eu nunca tinha ouvido falar no axolote. Vocês conhecem o axolote? Pois é, eu nunca tinha ouvido falar o axolote. E aí eu falei: não, o que é? Ah, o axolote é um peixe, é uma salamandra, uma criança falou, que fica no fundo do lago. Ele parece um animal pré-histórico. Eu falei: como assim, gente? Eu nunca tinha ouvido falar. Peguei o meu celular, joguei axolote e veio a imagem de um peixinho, a coisa mais fofa, mais querida. E eu falei assim: nossa, que fofo. Eu fui olhar,
Falei, gente, e aí eles começaram a contar o que eles sabiam, o que eles tinham visto no programa de canal do YouTube. E aí na hora eu vi ali uma possibilidade de uma conexão com as crianças através do axolote. E aí eu comecei a replanejei as minhas próximas atividades trazendo o axolote. Então eu procurei vídeos sobre o axolote, eu pedi para que eles fizessem toda a turma, porque muitos conheciam e outros não. Fizemos pesquisa sobre o axolote, trouxeram informação. Eu busquei na internet, tinha lá, eu consegui baixar desenho do axolote para as crianças pintarem. Eu encontrei e comprei, e aí eu comprei porque eu quis, mas eu achei que ia ser e está sendo muito legal para trabalhar a educação socioemocional. Um axolote de pelúcia, ele demorou um pouco para chegar, foi um preço extremamente viável de se comprar. Esse axolote ficou o nosso mascote. A partir do axolote eu estou trabalhando recursos naturais, a partir do axolote eu estou trabalhando a alfabetização das crianças que não estavam alfabetizadas, a partir do axolote eu fui trabalhar geografia, porque ele é do México, de um lago do México, então fomos olhar onde que estava o México, onde que vive o México, outras coisas que dizem respeito ao México, quem são os países vizinhos do México, em que continente o México está, olha, é o mesmo que o Brasil está. Então eu trabalhei geografia. A gente fechou o primeiro bimestre trabalhando muito em cima do axolote e eu não conhecia. Quem trouxe o axolote para mim foram as crianças. E tá tudo certo, eu não sou obrigada a conhecer todos os peixes, todos os anfíbios, todas as salamandras, eu não conheço, né? E foi um processo riquíssimo e lindíssimo trabalhar a questão do axolote. Então, nós devemos ter muito em mente que a gente não está sozinho, de que a gente precisa se fortalecer enquanto rede. Então, assim, os professores precisam olhar para o colega da sala do lado e ajudar, sabe? E trocar informação e se sentir à vontade para ser vulneráveis. Então, dentro do Tessitura a gente tem uma rede, né? A gente tem os grupos e as pessoas falam, as pessoas se acolhem, as pessoas começam a perceber a importância do grupo, a importância da rede. Né? Quando eu trabalhava muito com educação ambiental, a gente tinha redes de educadores ambientais que se juntavam com um tema comum, que era a educação ambiental, que era a questão da proteção dos recursos naturais, que era a questão da questão das sociedades mais vulneráveis, né? A gente olhando para uma educação ambiental crítica e a gente se fortalece em rede. Os professores de sala de aula não estão em rede, não estão se fortalecendo. A pesquisa revela isso e as conversas com muitos colegas também revelam isso. Então é muito importante a gente se juntar, a gente se perceber enquanto professores, enquanto educadores, vivendo numa mesma situação, né? Precisando desse laço. Uma outra questão que eu queria estar compartilhando com você foi o meu processo de caminhar, né? Como é que eu me tornei professora? Como é que eu me tornei educadora? Tem um vídeo aí no canal que eu falo um pouco sobre isso, mas eu queria trazer isso um pouquinho para mostrar assim que caminho eu estou fazendo para eu buscar estar bem, né? Para eu ter passado bem pela pandemia, por eu estar bem na minha sala de aula, por eu sair com meu coração leve da minha sala de aula, sendo que a minha sala de aula é uma sala de aula de uma rede pública, uma área de conflito. Então eu estou vivendo situações como a maioria dos professores estão vivenciando, mas eu estou buscando ferramentas e caminhos para que eu saia disso fortalecida. Então assim, eu começo a trabalhar com educação, meu contato com educação foi fazendo magistério. Eu fui estagiar numa sala de crianças especiais, naquela época não tinha inclusão, então eu entrei numa sala de criança especial de área rural, de área periférica. Eu fiquei encantada com esse trabalho e eu decidi que eu queria trabalhar com esse tipo de público, com esse perfil de crianças, crianças que apresentavam alguma deficiência, alguma dificuldade de aprendizado. A vida me levou para outros caminhos. Eu acabei indo para São Paulo, não consegui fazer a faculdade de psicologia, que era o meu sonho. Fui fazer faculdade de comunicação. Como eu fazia faculdade de comunicação, eu precisava estar em contato com a criança, porque isso me fazia muito bem. Então eu comecei a trabalhar como voluntária em instituições com crianças. E aí, contando história, fazendo atividades de recreação. Eu me deparei com a arte educação e eu fui começar a fazer cursos de arte educadora.
paralelo com a faculdade, e aí eu comecei a trabalhar com crianças em situação de rua, crianças institucionalizadas que estavam sob a guarda do Estado porque tinham sido negligenciadas pela família, crianças que estavam cumprindo medida socioeducativa. Então eu trabalhei com crianças e adolescentes, sim, agressivos, com questões de violência muito sérias. Eu trabalhei com crianças hospitalizadas porque estavam com AIDS, eram filhos de pais soropositivos que já haviam falecido de AIDS, então eram crianças que estavam vulneráveis, né? Trabalhei com crianças de áreas de conflito, tanto em favelas de São Paulo como em favelas do Rio de Janeiro. E a arte e educação, depois eu fiz uma pós em arte terapia, e a educação ambiental foram me trazendo elementos para que eu pudesse lidar com essas crianças. Eu trabalhei, né, se você for olhar esses perfis, eu trabalhei com crianças muito violentadas pela vida, né? Crianças que estavam lidando com a morte muito próximo, crianças que estavam lidando com violências físicas, crianças que estavam lidando com violências psicológicas, crianças extremamente agressivas, e eu chegava ali com um potencial, com uma vontade de ensinar, de passar alguma informação, né, de construir alguma coisa junto. Aí eu já estava fazendo pedagogia, mas essas crianças não estavam abertas, não existia, eu não conseguia me conectar, existia uma dificuldade de conexão. Então eu comecei a buscar formas, ferramentas para que eu pudesse me conectar com essas crianças, né? Como eu poderia chegar até elas. A pedagogia não me dava esses elementos. Eu lia muito, eu li muito Paulo Freire, eu lia os livros de Paulo Freire, eu sabia que a base de tudo isso era amorosidade, mas mesmo eu não conseguia chegar. Então eu fui buscar elementos na psicologia, na sociologia. Então eu fui fazendo cursos de arte terapia, cursos de neuropsicopedagogia, né? Eu fiz essas pós mais para frente, e eu fui buscando ferramentas na comunicação não violenta, na educação socioemocional, traçando tudo isso, trazendo tudo isso para o chão da escola, para eu poder trabalhar e me conectar com essas crianças. E aí, quais os caminhos que eu fui encontrando no decorrer de tudo isso para sair da sala de aula com meu coração leve, né? Sair da sala de aula tranquila, feliz, pensar que eu estou indo para a sala de aula e não falar como eu ouvi há pouco tempo um professor falando, eu vou ter que ir para aquele inferno. Porque se um professor acha que vai chegar na sala de aula, que a sala de aula dele é um inferno, o que vocês acham que ele vai encontrar dentro dessa sala de aula? O que as crianças, quando chegam lá, encontram? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Eu não estou julgando o professor que falou isso. Eu acho que o professor que falou isso, ele está extremamente esgotado e ele vai, sim, fazer parte da estatística. Porque uma pessoa que vai 5 dias na semana para o inferno não vai sair de coração leve, vai sair doente. Vai fazer parte de um quadro de estresse, já está gerando uma ansiedade, porque essa fala é uma fala carregada de ansiedade, que o que vai acontecer lá não vai ser legal, e isso vai, com certeza, levá-lo a adoecer, né? Eu não estou falando que todo mundo que adoeceu não está adoecendo por isso, viu, gente? Não é isso. A gente está adoecendo na sala de aula por questões, como eu falei no início do vídeo, muito sérias, que realmente chegam até nós e nos deixam realmente fragilizados. Mas o que eu quero mostrar aqui é que existe um caminho para que a gente possa tentar minimizar essa situação toda, que a gente possa se sentir melhor, porque ou a gente sai da profissão, e tem muitas pessoas fazendo isso, ou a gente fica e busca um caminho para aliviar essa tensão, né? Porque a gente não passou anos estudando pedagogia, a gente não virou noites estudando para fazer uma prova, a gente não fez um mestrado, a gente não fez uma pós para adoecer. Então a gente precisa nos fortalecer e buscar caminhos para que a gente possa se sentir mais leve, porque senão a gente adoece sim, né? Então, o primeiro caminho que eu acho que a gente precisa fazer é o do autoconhecimento. Então, aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre fazer uma dinâmica que é a linha da vida. A linha da vida, ela permite a gente entrar em contato com o nosso eu, com a nossa história da vida. Então,
olhar para a nossa biografia, pensar quem a gente é, perceber os nossos limites, perceber o nosso tempo, perceber o que nos provoca ansiedade. Então, assim, buscar nos conhecer, né? Fazer uso de ferramentas, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que possa nos fortalecer, nos ajudar a nos fortalecer enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto profissional, né? Buscar conhecer um pouco sobre essa dinâmica que está acontecendo entre sociedade e criança e desenvolvimento. Então, conhecer um pouco sobre o desenvolvimento infantil, como é que funciona o cérebro da criança, o que está por trás daquela birra, por que está por trás daquela agressividade, por que uma criança de 4 anos está agressiva, por que uma criança de 3 anos está fazendo birra, né? Então, o que é a birra para uma criança de 3 anos? O que é uma agressividade? O que a criança quer falar ou quer dizer quando ela é agressiva? Aí você vai falar, Gleise, mas a gente não é psicólogo. Não, a gente não é. Eu não sou psicólogo. Mas nós somos profissionais que lidamos com o ser humano. E se eu lido com o ser humano, eu preciso conhecer um pouco do desenvolvimento humano, né? Porque se eu conheço, eu percebo que aquela agressividade não é pessoal. Aquela criança não está agressiva para me atingir, Gleice. Aquela criança está agressiva porque ela está pedindo socorro, porque ela está querendo mostrar para uma sociedade que ela não está bem. E quando eu entendo isso, eu consigo acolher. E quando eu acolho, eu quebro, sabe? Porque eu não estou me colocando no outro lado de uma guerra. Eu viro para os meus alunos e falo assim, você está brigando com a pessoa errada, eu estou do seu lado. Eu já falei isso para criança de 6º ano e ele olhou para mim assim e falou, cara, você está batendo na pessoa errada, eu estou do seu lado, eu estou aqui para te ajudar, né? Eu não estou contra você. E aí a criança para, o adolescente para, e é 6º ano. Então, você pode trazer alguns elementos da comunicação não violenta, da educação socioemocional, para você lidar com essas regiões, com esses momentos de conflito, de você quebrar uma situação de criança agressiva e você conseguir fluir melhor a sua sala de aula. Gente, eu estou falando esse vídeo para quem quer continuar na sala de aula. O meu canal é para quem pisa no chão da escola e quer continuar nele. O meu canal é para quem os olhos brilham quando fala de educação. Porque quem já está cansado, quem não quer mais ficar, eu respeito. E eu acho que cada um sabe o seu momento de parar, ou de mudar de profissão, ou de se aposentar. Mas eu não estou falando para essas pessoas. Eu estou falando para quem ama a educação, assim como eu, para quem quer continuar na educação e para quem não quer adoecer, ou para quem quer se curar. Porque eu já atendi aluno meu na madrugada me ligando porque precisava conversar, precisava desabafar, porque não quer abrir mão da educação, mas também não aguenta mais ficar sofrendo de depressão, né? Então é para essa pessoa que eu tô falando. Então, se você é uma pessoa que os seus olhos brilham na educação, fica nesse canal, porque esse canal é para você. Se não, né, não tem por que estar aqui. Uma outra questão é a questão uma vez que você está se conhecendo, que você está se respeitando, e aí, gente, é se respeitar mesmo e falar assim, olha, eu vou até aqui eu não consigo mais sozinho, eu preciso da ajuda da direção. Porque a gente não tá, o aluno não é nosso, o aluno é da escola. A gente não tem que resolver as questões sozinho, o aluno tem família, né? Tem outros vídeos que eu até vou falar um pouco mais sobre isso. Para tudo tem um limite. Eu não sou psicóloga, eu não vou resolver o problema do aluno. Eu falo isso para a criança. Eu falo para ele, eu não tenho como resolver o que acontece dentro da sua casa. Eu falava isso para criança que tinha sido abusada lá quando eu trabalhava com criança institucionalizada, que tinha sido abusada pelo pai. Eu não posso mudar o que aconteceu com você, mas eu posso ajudar você a lidar com isso e construir uma vida melhor para você, né? Isso é o que eu posso fazer. Eu não posso mudar a vida dos meus alunos. O que aconteceu com eles, o que acontece com eles, faz parte do sistema familiar deles. E pode ter certeza que eles vão dar conta. O que eu posso fazer é ajudá-los a entender isso, a se autoconhecer através de uma educação socioemocional, a conhecer as suas emoções, como eu preciso conhecer as minhas. Então, você se autoconhecendo,
Você trabalhando um pouco a questão do conhecimento, né? Conhecer um pouco como tudo isso funciona. E, gente, é pouco, não é conhecer muito, né? Você estabelece uma relação de amizade, de conexão, de respeito. Essa foto, eu não ia fazer foto com os meus alunos, eu ia fotografar o quadro, porque eu fiz uma atividade no quadro que não estava no meu planejamento. Porque eu tô com uma turma de quarto ano que eu tenho 16 crianças em processo de alfabetização. E às vezes eu tô com o meu planejamento pronto e dependendo de quem tá ali na escola, eu falo, eu vou reforçar um pouco isso, porque isso essas crianças aqui estão com dificuldade e os que já sabem não vieram, então eu vou fazer um pouco mais sobre isso. E eu fui fotografar o quadro, porque eu não tinha isso no meu caderno. Só que a câmera estava virada para mim. Aí eu fui fotografar, estava virada para mim, eles correram atrás de mim e fizeram essas poses para ir na foto e eu fotografei porque é um momento de conexão, um momento de alegria. Você consegue perceber o olhar dessas crianças, né? Olha o meu olhar, é um momento de prazer. A gente estava ali numa sala de aula, mas a gente estava bem. Isso significa que eu não grito? Grito, gente. Isso não significa que eu não saia dessa sala de aula pesada? Muito. Essas crianças são perfeitas, longe disso. Eles estão dando problemas com os outros professores. Mas a gente está no primeiro bimestre. Eles estão aprendendo a se conhecer. E eu estou aprendendo a me conhecer junto deles. E aí, uma das questões que eu acho fundamental a gente trazer para esse vídeo é a questão dos neurotransmissores da felicidade. E aí eu vou apresentar aqui para vocês, para quem não conhece, porque uma das questões que eu trago muito para o meu dia a dia, para o dia a dia dos meus alunos, professores, né, dentro do processo de formação, e também para os meus alunos criança, são os neurotransmissores da felicidade. Eu faço um processo de relaxamento com eles. Todos eles já estão relaxando, mas eles não são obrigados, eles fazem isso porque eles perceberam a importância. Eu desenho um cérebro no meu quadro, eu mostro para as crianças como o cérebro funciona, eu trago imagem de cérebro, eles ficam fascinados. Assim como o mapa para geografia, o cérebro é uma coisa que fascina entender que a gente fala porque tem uma parte do nosso cérebro que está falando. E aí, que é responsável pela fala, pela emoção. Então, eu vou mostrando para eles, eu mostro como é que funciona uma sinapse, eu trago vídeos mostrando como é que isso acontece, né? E aí eu falo para eles da importância do relaxamento, da importância de dormir bem, da importância de respirar, né? E aí eu vou alinhando isso com a educação socioemocional, né? Entender que a raiva é uma emoção legítima do ser humano, mas o que não é legítimo é você bater no colega. Você tem formas de você lidar com a tua raiva, né? Então eu vou trabalhando isso em mim e neles, porque a gente só consegue levar o outro até onde nós conseguimos chegar. Então aqui eu quero falar um pouquinho sobre os neurotransmissores da felicidade. A endorfina. Gente, vamos trazer endorfina para o nosso corpo. Professor, educador, vamos lá, pai, mãe, né? Vamos dançar, cantar, movimentar o corpo, dar gargalhadas, namorar, fazer planos para o futuro, comer chocolate, né? Pimenta, aveia, alface, sementes de abóbora e de girassol. Gente, na pandemia, eu via as pessoas adoecendo ao meu lado, eu via colegas pedindo ajuda. Eu passei a pandemia emocionalmente tranquila. Mas, gente, eu morei em tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo, vocês não têm ideia. Eu fazia planos de que eu ia mudar para lá. Sabe, você viaja, eu dei uma viajada, eu precisava disso, sabe? Eu dançava com meu cachorro, com o Tchê, sabe? Eu movimentava o corpo, eu fiquei isolada mesmo. 2 anos. O primeiro ano de não sair para passear com o cachorro. A gente corria dentro do apartamento, a gente brincava. Eu movimentei o meu corpo. Então, vamos movimentar o corpo. Você dança. Dança com as crianças. Eu coloco uma música e danço, sabe? Tá falando sobre letras de música, eu vou pegar as músicas e vou dançar. A palavra cantada tem umas músicas maravilhosas, um ritmo delicioso, as crianças gostam. Até o 6º ano a gente dançava com palavra cantada, né? Então vamos rir, dar gargalhada, namorar, tirar um tempo para você, organizar a sua agenda para você. Não é para o teu filho, para o teu marido, para o papagaio, é para você. Faça coisas que você goste, olhe para a tua alimentação, né? Então, como um pedacinho de chocolate por dia, toma um mingau de aveia, coloca uma aveia com granola, né? Semente de girassol numa sopa. Então, isso você está trabalhando a endorfina. A serotonina, né?
ter a sua individualidade. Gente, tem que ter um momento só para você, né? Recordar momentos felizes, né? Pensar naquele momento bom antes de dormir, trazer aquela emoção, se reunir com amigos, tomar sol, fazer massagens, né? Aí tem a questão dos alimentos, o queijo, o salmão, os ovos, banana, abacate, nozes, castanhas e cacau ajudam a liberação desse hormônio, a dopamina. Dormir, ouvir música, meditar, relaxar, se alimentar bem, e aí pratos coloridos, né? Trazer cores para o prato e tomar sol. E a ocitocina, que é o abraço, o carinho, o toque, o beijo. Então, eu abraço os meus alunos. Na pandemia, eu não estava abraçando, a gente ainda está na pandemia, né? Eu uso máscara PFF2, vocês viram lá na foto, eu estava com máscara. Mas agora eu já estou começando a tocar nos meus alunos de uma forma extremamente respeitosa. E quando eu falo tocar, estou falando tocar na cabeça, porque eu posso passar por ele e fazer um carinho na cabeça. Eu não preciso tocar no corpo da criança, né? Mas eu toco na cabeça. Quando eu chamo uma criança para uma correção de algum comportamento, eu chamo para conversar fora da sala de aula, porque a gente precisa trazer a criança para fora, porque a gente não quer plateia. Eu me agacho, olho no olho, converso com a criança. Aí na comunicação não violenta a gente tem várias maneiras de trabalhar esse diálogo. E eu falo assim, agora vem cá e me dá um abraço. E eu abraço a criança. Tenho alunos falando, olha, onde eu moro, a secretaria orienta não tocar na criança, a não abraçar. Se é uma orientação da secretaria, não abrace, mas faça um carinho na cabeça, né? Toca um pouquinho no rosto, na orelha, cabelo, faz na cabeça, pronto, né? Mexeu na cabeça aqui, você já mostra para a criança que é um carinho, que é um toque, né? Você não precisa ir além disso. Mas quando você faz tudo isso, você tá trabalhando o seu, isso é neurociência. Então, né, isso tá, você está se fortalecendo, você está se energizando. Então, traz um elemento desse para sua vida, né? Coloque isso na sua agenda. Fica um momento só com você, faz uma meditação antes de dormir, faz um relaxamento com as crianças. As minhas crianças, quando eles estão no processo de relaxamento, é a hora que eu como junto com eles na sala. Porque eu prefiro assim, eu preciso de silêncio, eu não consigo comer no refeitório, porque o refeitório é muita criança falando. Então, no momento que eu os coloco no processo de relaxamento, são 15 minutos, eles estão relaxando e eu estou comendo, eu acabo de comer, eu fecho os olhos e eu fico ali 3 minutos sentindo aquela energia, sentindo aquela calma. Uma sala com 36 crianças de 9 anos de idade, e eu fazia isso com 38 com o 6º ano, né? Então, é possível fazer, é possível, porque as crianças elas aceitam essas questões. Você precisa ir levando isso aos poucos, né? E aí você tá ali no momento de estresse, estressou, perdeu a cabeça, aquela criança tá te tirando do sério, eles estão te tirando do sério. Essas coisas você pode fazer segundos que vai te dar um bug no seu cérebro, que vai tirar você daquela zona de conflito. Cantar. Então você tá ali, a criança tá tipo, você vê que você vai explodir, para um pouquinho, cantarola uma musiquinha para você. Fazer som da boca com Então assim, isso faz o cérebro fazer um tossir, dá uma tossida, quebra também. Fazer som com a boca assim, ou assoviar. Então, isso são coisas que você faz na hora que você está na sala de aula, quando você está com o teu filho, você vai gritar com o teu filho, você vai brigar com o teu marido, você para e na hora isso quebra essa conexão da agressividade. Isso faz com que o teu cérebro se recomponha, para que você possa retomar aquela questão sem ir para a questão da agressividade. Então, você sai do momento de agressividade. E aí, já um vídeo que não era para ficar nesse tamanho todo, já ficou. A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer, tá? Então, é isso, gente. Vamos parar de reclamar, vamos parar de adoecer, vamos nos conectar com quem nós somos. O que foi que te levou para uma sala de aula? Qual sonho você tinha quando você era aquela menina, aquele menino, aquele adolescente, aquele jovem que foi fazer uma faculdade para trabalhar com a educação? O que te levou a isso?
né? O que te inspirou a ser esse educador e essa educadora que você é? Resgata isso em você, sabe? Percebe que você não está sozinho, você tem uma rede de pessoas buscando formas. Se a sociedade não nos valoriza, vamos nos valorizar e vamos exigir que ela nos valorize, mas sem que a gente se adoeça. Eu sei exatamente qual é o meu valor. Os meus alunos sabem qual é o meu valor. Os pais dos meus alunos sabem qual é o meu valor, porque eu sei qual é o meu valor. Então, o primeiro passo é você ter firme quem é você e qual é o valor que você tem. E aí vamos brigar juntos, saudáveis, para que a sociedade nos valorize. Então, obrigada por ter ficado até aqui. Siga a gente lá no Instagram. A gente tem um site que é o Logos Educação, Instagram também, tá por aí no vídeo aqui no canal o nosso endereço. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Curta, se inscreva no canal, compartilha com alguém. Vamos fortalecer as páginas e os canais de educadores, né? Porque a gente precisa fazer com que a sociedade nos veja e a sociedade vai nos ver através dos nossos posicionamentos nas redes sociais. Então é isso, beijo no coração, gratidão por vocês terem vindo até aqui.